paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu cumprimento você que está aí nos acompanhando para mais uma aula online. E eu quero dizer uma coisa, já vou iniciar com uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre talentos e dons? Eu convido você para assistir essa aula, para participar conosco, porque Deus tem bênção para a sua vida. E o título da lição de hoje é Princípios e Objetivo dos Dons. Então nós vamos lá no princípio, lá no início, e o que nós temos que entender, sair daqui entendendo hoje? O porquê, qual o objetivo? Por que Deus nos dá um dom? E também o que garante a sua funcionalidade. E nós temos que trabalhar juntos com o mesmo propósito divino. Porque, irmãos, toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Amém? E antes, Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas antes, nós vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus. Então eu convido que você faça essa oração junto comigo, pedindo a bênção de Deus. Amém? Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula e pedimos, Senhor, ajuda de Ti, do Espírito Santo de Deus. Vem ungir cada professor para falar esse assunto tão importante. Que o Senhor fique conosco, nos dê a Tua bênção. Me use, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos. Fique conosco, fique com cada vida que está ouvindo esta aula. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. E a lição de hoje, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ver hoje todo o capítulo 12, do início até o final. Olha que bênção. Então, eu falei para vocês, o que é? Qual a diferença entre talentos e dons? Então, eu vou falar para vocês. O que é um talento? Talento é um conjunto de habilidades, que a pessoa pode nascer com essas habilidades, com esses talentos, ou pode ser adquirido, ser aprendido no decorrer da sua vida. Vou dar aqui um exemplo para isso. A pessoa nasce com talento de tocar piano. Então ela tem muita facilidade. Um pouquinho que ela ouve ali, ela é talentosa naquilo. Mas tem pessoas que querem muito aprender esse instrumento. Então ela se dedica, ela se esforça, tem muita disciplina e ela acaba aprendendo a tocar então o piano por muita dedicação. E mesmo aquela pessoa que nasce com esse talento, ela também precisa de muita dedicação para manter esse talento, para que esse talento sempre possa ser aperfeiçoado. Amém? Isso é um talento. E o que é dom? É diferente de talento, é a mesma coisa. Os dons espirituais se refere à palavra grega, carisma, charisma, carisma. O dom espiritual é um favor, um presente que Deus nos dá sem merecermos, sem merecimento, que é usado para fazer a obra de Deus. Para quê? É uma habilidade sobrenatural para edificar vidas, para a salvação de almas. E eu vou colocar assim bem claro a diferença de um pelo outro, tá bom? Talentos, eles são naturais. Os dons, eles são espirituais, os dons espirituais. Os talentos naturais vêm de Deus. Quando a pessoa nasce, ela nasce com esses talentos ou ela adquire esses talentos. Está aí aberto a todos. Amém? Os dons espirituais também vêm de Deus. Após o novo nascimento, quando a pessoa aceita Jesus. Então, tem uma comunhão com Deus, então ele recebe um dom espiritual do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Como que os talentos naturais, eles se desenvolvem?
ele se desenvolve com muita disciplina, com muito treino, com muita dedicação. E como que o dom espiritual se desenvolve? Se desenvolve no andar com o Espírito Santo. Quanto mais andamos com o Espírito Santo, mais unção a pessoa vai ter. Os talentos naturais tocam a emoção das pessoas. Vamos usar um exemplo. A pessoa nasceu com um talento natural para cantar. Então ela nasceu muito afinada, então ela tem aquele dom da música. E quando ela canta, ela toca a emoção das pessoas. Muitos ficam emocionados, muitos até choram. Esse é um talento natural. Agora o dom espiritual, quando Deus dá um dom espiritual, a música vai tocar, vai ministrar ao espírito das pessoas. Aquela música não vai chegar apenas na emoção, mas vai chegar ao trono de Deus, vai mudar vida, transformar vida, vai ministrar na vida das pessoas. Então os talentos espirituais se desenvolvem com o andar no Espírito Santo. Quanto mais andamos com Deus, mais unção, mais somos usados. Amém? Essa então é a diferença. E os talentos e os dons espirituais é como um enxerto que se fazem nas plantas. Irmãos, os nossos talentos naturais são imperfeitos, nós somos imperfeitos. Nós precisamos do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Nós temos que depender da habilidade de Deus para agir nas nossas habilidades para fazer a obra de Deus. Nós precisamos do poder disponível para poder realizar a obra de Deus. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Nós precisamos da unção, da capacitação de Deus para fazer a obra de Deus. Amém? Quando Jesus, na ascensão dele, ele falou algo para os discípulos. Ele falou assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, os dons espirituais, o poder de Deus, ele tem que ser buscado. Nós temos que querer. Não basta apenas eu olhar e falar que lindo. Quando nós buscamos, nós sabemos que tem algo que Deus nos deu gratuitamente. Nós temos que acessar e não apenas olhar. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Então não é assim, bom, eu estou aqui, o Espírito Santo tem obrigação de me encher. Não, é uma busca. Então nós temos que buscar, nós temos que querer. Os discípulos foram para o cenáculo e eles buscaram até ser cheios do poder, até que o Espírito Santo desceu. Essa busca vai depender se eu vou ficar na superfície ou se eu vou para a profundidade. E ninguém vai para a profundidade sem uma busca, sem querer, sem dar o primeiro passo, sem dar o segundo passo. E cada dia buscarmos, irmos nas profundidades, enchei-vos do Espírito. Buscai o Espírito Santo até que Ele venha, enchei-vos do Espírito. Então os dons espirituais, eles são ferramentas para trabalhar juntos com um propósito divino. Qual é o propósito divino? Edificar vidas, salvação de almas. É para fazer a obra de Deus. Amém? Nós terminamos semana passada o livro de Atos. E agora nós vamos ver muito o livro de Coríntios nesse novo módulo aqui. No livro de Atos era receber poder para ser testemunha. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Foi o livro de Atos, receber poder para ser testemunha. O livro de Coríntios é receber um dom para um fim proveitoso. E como eu falei aqui, que está em 1 Coríntios 12, então nós vamos começar a ler na Bíblia 1 Coríntios 12, de 1 a 7. Hoje nós vamos ler o capítulo inteiro. Ai, mas Júlia, o capítulo inteiro de Coríntios 12 é muita coisa. Eu vou ler resumidamente para vocês. Mas aí na sua casa você pode ler o capítulo inteiro. 1 Coríntios 12, de 1 a 7. O que fala aqui? Irmãos, existe
maneiras diferentes da manifestação do Espírito Santo. E aqui fala assim, a diversidade. Diversidades é maneiras diferentes do que? A diversidade de dons. Não existe um só, há muitos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vocês viram que existem diferentes formas de operações? Existem diferentes dons, diferentes ministérios, diferentes operações, mas é o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Os dons foi dado para quê? Para fazer a obra de Deus. Foi dado a cada um para o que for útil, para a segunda necessidade da igreja, para um fim proveitoso, conforme a necessidade. Mas os dons foi dado para um fim proveitoso. Mas, Júlia, proveitoso para quem? É proveitoso em dois aspectos, para Jesus e para nós. Mas para Jesus, sim, para que Jesus possa edificar a sua igreja, isso mesmo. Imagine uma igreja que ela dá liberdade para a ação do Espírito Santo. O que vai acontecer nessa igreja, irmãos? Vai ter as manifestações. E o Espírito Santo, quanto mais manifesta na igreja, mais proveitoso é. Deus vai poder edificar a sua igreja, vai ter crescimento na igreja, mas quando a igreja bloqueia a ação do Espírito Santo, a igreja não se desenvolve. Então Jesus não vai poder edificar a sua igreja. Olha só, e para nós, por que para nós? Para um fim proveitoso, por que para nós? Porque nós vamos poder desfrutar de toda abundância. Eu venho para a igreja, ai, mas eu não estou bem hoje. Aí você vai lá e procura o irmão que é usado para orar para enfermidades. Olha que bênção, isso é proveitoso. Você não está bem, você precisa de uma palavra, tomar uma decisão e vem lá uma palavra para você. Isso é proveitoso. A manifestação do Espírito Santo na igreja torna a reunião proveitosa, torna a nossa vida com Deus proveitosa. Nós vamos viver toda essa abundância. Então, como é bom participar de uma igreja onde existe liberdade da ação do Espírito Santo. O meu dom edifica a vida do meu irmão, e o dom do meu irmão vai edificar a minha vida. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus! Vamos continuar no livro de Coríntios. Agora vamos ler Coríntios 12, de 7 até 11. Então nós vimos que a cada um é dado a manifestação do Espírito para um bem comum, para um fim proveitoso. Preste atenção, olha. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria. A outro, palavra de conhecimento. A outro, fé. Irmãos, antes de eu continuar lendo, vocês viram que riqueza existe dentro da igreja? Olha, palavra de sabedoria, conhecimento, fé, dons de curar, operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Irmãos, que riqueza dentro da igreja que existe, quantos dons que existem. Mas desses daí, qual é o melhor? Todos. Nós precisamos de todos. Qual asa do avião é mais importante? Da direita ou da esquerda? Ambas são importantes. Então, todos os dons, toda essa riqueza, Deus dá aí para a igreja, para a edificação de vidas. Olha só. Então, nós precisamos de todos. E como que Ele distribui? A cada um como quer. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele sabe a necessidade da igreja, Ele sabe de todas as coisas. Deus é soberano, glória a Deus. Agora, estamos vendo Coríntios 12, eu vou ler Romanos agora, que também nós vamos ver Coríntios e Romanos. Romanos 12, de 6 a 8. O que está escrito ali? Olha, assim nós, que somos muitos, né, na igreja, somos um só corpo em Cristo Jesus.
mas individualmente somos membros um dos outros. Irmãos, nós somos um só corpo em Cristo e somos membros um dos outros. Olha, de modo, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Aqui vai falar, irmãos, para a gente manter o dom ativo. Olha, se é ensinar, que haja dedicação. O que exorta, use esse dom para exortar. Então, não use esse dom para outra coisa. Você tem o dom de exortar, use para isso. O que reparte, com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Você já imaginou? Você exercitar misericórdia com tristeza? Você vai ajudar seu irmão com tanta tristeza? Não, mas com alegria. Vocês viram que para cada dom existe uma responsabilidade? Se é ministério, ministre. Se é exortar, exorte. Como que você vai manter o dom ativo? É fazendo. Imagine uma dona de casa, eu quero me especializar em fazer uma boa refeição, em cozinhar, né? Em preparar uma boa refeição. Ela vai se especializar fazendo. Então, os dons para manter ativo é fazendo. Então, para cada dom existe uma responsabilidade de operação. Eu tenho que fazer a minha parte. Não é só a parte espiritual, tem a parte do homem. E quando o homem deixa de fazer a sua parte, o que vai acontecer? Vai interromper o ministério do Espírito Santo. Eu vou usar aqui o dom de ensinar. Tá? Eu estou no ministério de ensino, um exemplo. Que haja dedicação ao ensino, esmere naquilo, gaste tempo com isso. É errado um professor falar assim, pegar a aula, eu vou ler aqui 5 minutinhos e vou ministrar. Está errado, por quê? Porque o Espírito Santo tem que inspirar o professor, porque o Espírito Santo está interessado no ouvinte, o Espírito Santo está interessado nos alunos. Quem é o professor? É apenas um instrumento que o Espírito Santo vai poder se comunicar. Hoje, o Espírito Santo está querendo falar com você que está aí nos ouvindo. Esse é o maior interesse. Vocês lembram lá da passagem de Felipe? Quando aquele eunuco estava lendo lá o livro de Isaías e não estava entendendo, Deus envia ali Felipe para explicar o livro para ele. Quem foi que enviou ali? Foi o Espírito Santo. Quem fez com que Felipe quisesse ser batizado? O Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo está interessado nas nossas vidas, na salvação de almas. Amém? Glória a Deus. Amém. Aquilo que Jesus viveu, Ele quer que nós vivamos também. Como? Na mesma marca do sobrenatural. Jesus, ele chama os discípulos e fala assim para eles, olha, vocês vão curar enfermos, purificar leprosos, expulsar demônios. Ele quer que nós façamos isso ungidos pelo Espírito Santo. E ele falou assim, como o Pai me enviou, falou para os discípulos, eu envio a vós. E ele fez assim nos discípulos, recebei o Espírito Santo. É isso que Jesus quer. Ele quer que nós façamos a obra de Deus como? Como o Pai me enviou, eu envio a vós. E como foi que o Pai enviou Jesus? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem, curando a todos, porque Deus era com ele. Jesus veio como homem, ungido pelo Espírito Santo. Assim Ele quer que nós façamos também, como Ele fez a obra. Ele vem o que? Nos dar o que? Essa unção, essa capacitação espiritual. É Ele quem dá isso. Dons não é apenas habilidade natural, mas é o que? Capacitação espiritual para fazer a obra de Deus. Que nós não temos capacidade. Você pode pensar assim, eu não tenho capacidade. Irmãos, nós não temos mesmo. Ninguém tem. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Amém? Vamos para frente.
essa parte é muito importante. Dons na igreja. Irmãos, dons na igreja. Gostaria que você prestasse muita atenção, porque isso daqui vai esclarecer muita coisa. Quando aceitamos Jesus, nosso nome é escrito no livro da vida. E você vai fazer parte do corpo de Cristo. O que tem que existir no corpo? Unidade. O que não pode existir? Competição. Dentro da igreja existe, olha, eu vou colocar aqui, ó, vários ministérios. Quem dá os ministérios é Jesus. Mas quem dá a unção, a capacitação, é o Espírito Santo. Quem dá o dom para você trabalhar no ministério. Então, existem muitos ministérios na igreja. Eu sei que você deve fazer parte de algum ministério. E aqui nós temos, né, na Bíblia 21 dons, mas 21 é dividido em blocos. Eu vou só colocar para você aqui. Tem os dons do Espírito Santo, que é 1 Coríntios 12. São 9 dons. Tem profecia, línguas, interpretação de línguas. Tem vários dons. São 9. Quando a pessoa recebe esse dom, é para benefício de quem? Da pessoa? Eu recebi esse dom, é para mim? Não, é para que? Benefício de todos. São os dons do Espírito Santo. Mas existe também dentro da igreja os dons ministeriais. Isso mesmo, os dons ministeriais estão em Efésios 4. A um deu para pastores, evangelistas. São os dons dos ministérios, segundo o que é a vocação de cada um. Mas quem capacita é o Espírito Santo. Quem dá unção é o Espírito Santo. Amém? Mas tem mais um dom, que são os dons pessoais. O dom da misericórdia, é o dom da generosidade, o dom do amor. São esses outros dons. Como que o Espírito Santo distribui esses outros dons? Segundo os talentos de cada um, segundo a personalidade de cada um. Ele vai ver segundo a necessidade da igreja. Vocês já viram essa pessoa que geralmente está no ministério de cesta básica para ajudar? Muitas vezes essa pessoa tem um dom de misericórdia, o dom do socorro. Muitas vezes você está ali na portaria e Deus te dá esse dom do amor. Alguém chega, você dá aquele abraço. São esses dons pessoais que Deus distribui na igreja para quê? Para fazer a obra de Deus. São tudo para a edificação do corpo de Cristo. Todos esses dons é o Espírito Santo que dá. Muitas vezes o Espírito Santo coloca a pessoa lá de motorista, mas não é apenas um talento natural. Ela já sabe, né, manusear lá o volante, mas Deus dá um dom especial para ela trabalhar ali de motorista e salvar vidas, com aquele sorriso, fazendo o ministério com amor. Então, dentro da igreja, ele distribui dons para todos. Quando você aceita Jesus dentro da igreja, o Espírito Santo te coloca no lugar e ele vai te dar um dom especial para você fazer a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas ele não nos deixa sozinho. Não. Eis que estou convosco todos os dias. Ele nos dá unção, nos dá o Espírito Santo. Amém? Agora vamos falar aí, Romanos 12, de 4 a 6. Que fala assim que na igreja, assim como em um corpo nós temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, o apóstolo Paulo, ele fala assim, que o corpo não tem a mesma função, por isso na igreja tem diferentes dons. E para exemplificar isso, eu trouxe aqui algumas luvas. Olha só. Essa daqui é muito conhecida, eu acho que você conhece. Muitos usam para lavar louça, para fazer uma faxina. Muitas vezes você tem alergia de algum produto químico lá, do detergente. Essa daqui protege a sua mão da água. Amém? Muito conhecida. Mas eu tenho uma outra luva aqui, essa daqui. Olha que luva gostosa. Sabe naquele tempo de frio? Essa luva te protege ali do frio. E ela é tão gostosa. Vou fazer o seguinte, eu vou arrumar a cozinha com essa luva. Vai dar certo? A função é diferente. Essa luva foi usada para proteger da água. Não vai dar certo. Sua mão vai ficar molhada.
essa luva vai ficar toda engordurada. Não funciona. Mas eu tenho mais uma luva aqui. Essa luva aqui. Essa luva é descartável. Ah, mas é tão fraquinha. Para que serve essa luva? Descartável. Usou uma vez, joga fora? Acho que não tem utilidade nenhuma. Mas os médicos usam essa luva para fazer cirurgia, para poder manusear bem lá as ferramentas, para proteger a mão das bactérias. Então, os médicos usam essa luva aí descartáveis. E tem outras funções essa luva também. Está aqui. A última luva que eu trouxe. Essa luva aqui é muito forte. Ela é tão forte, ela tem fios de aço. Se você bater a lâmina de uma faca aqui, não corta a sua mão. Mas essa luva é tão forte, que é o seguinte, eu estava pensando em dar essa luva para o médico fazer uma cirurgia. Vai dar certo? A função é diferente. Uma, que ele vai machucar o paciente e ele não vai conseguir manusear direito as ferramentas que ele precisa para fazer a cirurgia. Vocês viram que existe diversas funções. Então, aquele dom que Deus te deu, que você acha que é tão fraquinho. Ah, eu fico lá na recepção, sabe? Eu só dou um abraço lá no visitante. Eu só cumprimento o visitante, é tão fraquinho, muitas vezes eu nunca mais nem vejo, ele nem volta para a igreja. Mas aquele abraço, aquele sorriso, aquele cumprimento seu, você sabe que salvou uma vida? Então não podemos desprezar o quê? Nenhum dom dentro da igreja. Todos eles são importantes. Objetivo, usar corretamente. Efésios 4:6. Nos fala sobre objetivo. Quando todos os membros estão bem ajustados, de acordo com o propósito do Senhor, utilizando os dons corretamente para edificação do corpo de Cristo. Vocês vejam que os dons, eles têm que ser usados corretamente para a edificação do corpo. Eu não posso usar esse para lavar louça, eu não posso, se é ensinar, ensine, se é exortar, exorte, faça aquilo que o Espírito Santo colocou você para fazer dentro da igreja e fora também, porque Deus também usa os nossos dons em todos os lugares para edificar vidas, para a salvação de almas. Amém? Então, os dons são para equipar a igreja até a volta de Jesus. 1 Coríntios 1:7. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até Jesus voltar, irmãos, tem muito trabalho a fazer, muito. Então, mãos à obra. Amém? Glória a Deus. Mas agora, nós vamos falar sobre 1 Coríntios 13. O apóstolo Paulo, depois de discorrer sobre os dons, ele vai falar do amor. Em 1 Coríntios 13. O amor, irmãos, é indispensável com relação aos dons. É indispensável, é algo que precisamos para os dons. Imagine eu fazer a obra de Deus sem amor? Não dá certo. O que ele fala ali sobre o amor? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é uma escolha consciente. Mesmo que aquilo for difícil, eu escolho sofrer, eu escolho esperar, eu escolho suportar, meu irmão. O que é suportar? É dar o suporte. Ó, irmão, vai lá, eu te suporto. É suportar. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O que mais que ele fala do amor aqui na lição? Se não tiver amor, o que acontece se não tiver amor? Ele fala assim, ó, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Vocês já viram aqueles sinos que tocam? Geralmente nas igrejas, nas cidades pequenas, quando tem aquelas igrejas católicas que os sinos começam a tocar,
Muitas vezes a cidade toda ouve, mas faz muito barulho, mas não tem vida, porque é um bronze que está ali fazendo barulho. Então, que fala que sem amor, nós somos como esse bronze que só faz barulho, como esse sino que só faz barulho, não tem vida. Sem amor não adianta. Cheios do Espírito Santo, cheios de unção, é o que precisamos. Olha que mais que fala sobre o amor. Eu posso falar a língua dos homens e dos anjos. Falar a língua dos anjos é muito poderoso, é muito forte. Mas fala assim, que sem amor, nada serei. Mas eu estou falando a língua dos anjos, nada serei. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Que forte isso. Mas sem amor, nada adiantará. Nada serei, nada adianta. Irmãos, o amor é essencial. Com amor, com edificação. Sem amor, sem edificação. Amém? Seguindo em frente. Vamos continuar aqui o livro de Coríntios agora. 1 Coríntios 12, do 18, nós vamos até o final do capítulo 12. O que fala aqui? Que Deus estabeleceu o nosso lugar e serviço na igreja. Deus estabeleceu. De acordo com a sua sabedoria, de acordo com o seu conhecimento. Vamos ver o que Deus fez. E Deus colocou na igreja, primeiramente, apóstolos, profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorro, dom de socorro, de misericórdia, governos, variedade de línguas, é muita coisa dentro da igreja. Porventura, são todos apóstolos? Você chega na igreja, só tem profeta lá na igreja. Vai edificar? Não, existe uma variedade, isso que edifica. São todos profetas? São todos doutores? Todos têm dom de curar? É só isso que tem dentro da igreja. Todos falam diversas línguas? Todos só interpretam... Não, aqui na igreja todos só interpretam línguas. Não vai ter edificação. Por isso que Deus distribui dons através do Espírito Santo, para aquilo que for proveitoso, segundo a necessidade da igreja. Nenhum crente possui todos os dons. Falar, eu tenho todos os dons. Eu tenho o dom de curar, de profecia, eu falo línguas, eu interpreto línguas, eu faço tudo aqui da igreja. Irmãos, não. Nenhum crente, nenhum cristão tem todos os dons, mas todo cristão tem pelo menos um dom que Deus te deu para executar a obra de Deus. Amém? O que nós entendemos com isso? Que nós somos dependentes uns dos outros. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Olha, eu não estou vendo você, mas eu imagino aí você na minha frente. E Deus está muito interessado na sua vida. Amém? Irmãos, nós falamos muito sobre os dons, quantos dons que existem, mas eu quero falar algo muito importante agora. Qual é o maior dom que existe? Aí alguém vai falar, mas Júlia, você falou que não existe dom melhor, que nós precisamos de todos, mas existe um especial. Talvez você venha na igreja e você não está bem. Aí você procura alguém que tem o dom de orar para cura. Uma bênção, é uma bênção. Isso é proveitoso, mas existe um dom que é o maior de todos. Maior que o dom de cura, maior que o dom de profecia, é o maior de todos. Qual será esse dom? Sabe qual é? É o dom da vida eterna. Irmãos, o dom da vida eterna, é isso mesmo. Quem tem esse dom? Quem pode me dar isso? Eu não estou precisando de uma cura, mas eu preciso de vida eterna. Quem pode me dar vida eterna? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, isso não vem de homens. Você pode procurar quem for na face da terra. Escuta, você pode me dar salvação? A única coisa que um pastor pode fazer é orar por você. Quem dá salvação é
Só Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o Pai, Ele explode em amor, que esse amor se manifestou em Jesus. Está ali, ó. Você quer saber qual é o tamanho do amor de Deus? Olhe para Jesus, olhe para a cruz. Ali está o tamanho do amor de Deus. E Deus deixou uma condição para você ser salvo. Aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Você tem que aceitar Jesus. Essa é a condição que Deus colocou. Ele deu todo o seu sangue. Ele deu tudo por nós. Jesus Cristo, isso mesmo. E o que significa a palavra Jesus? Você sabe o significado da palavra Jesus? Significa Salvador. E Cristo? Cristo significa ungido. Então, Jesus Cristo, aquele que foi ungido para salvar. Na Bíblia, nós vemos muitas pessoas que foram ungidas. Ungidas para ser rei, ungidos para ser pastores, mas ungido para salvar só Jesus. Ele é o único que pode nos salvar. E quando Jesus ele ia curar, ele dava muito além do que a pessoa precisava. Ele falava assim, perdoados são os teus pecados. Além da cura, ele dava perdão dos pecados, ele dava vida eterna. Irmãos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que eu tenho que fazer? É só aceitar aquilo que Ele já entregou por nós, Jesus Cristo, o maior presente. Os dons espirituais para a nossa vida, Jesus, é só aceitar esse dom gratuito de Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos indo agora para a conclusão dessa lição. Que bom que você está aqui conosco, irmãos. A manifestação dos dons serve para apontar para Jesus. Tudo aponta para Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. O Velho Testamento aponta para Jesus. O Espírito Santo sempre vai nos conduzir até Jesus. Esse é o grande propósito de Deus, salvação de almas. Por isso Deus enviou Jesus. O dom é derramado para serviço. Nós temos que trabalhar, lembra no início? Junto com o propósito de Deus, Ele nos dá dom para que... Por que Deus, qual o objetivo de Deus nos dar um dom? Para trabalharmos junto com o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Edificar vidas, salvação de almas, crescimento. Amém? Nós somos pessoas e somos diferentes uns dos outros. Não somos iguais. Por isso Deus nos dá dons diferentes. E nós precisamos buscar o Espírito Santo. Talvez você esteja perguntando assim, mas qual será o meu dom? Eu gostaria de falar para você, busque em Deus, Ele vai te mostrar o dom certo para você servir com excelência o reino de Deus. Servir com excelência. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus, os nossos dons, os nossos talentos. Vamos entregar tudo para que Ele use tudo em nós, tudo na nossa vida. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? E eu gostaria agora de concluir essa lição com um versículo para você, que é Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Entregar tudo nas mãos de Deus. Ele é soberano. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoe a sua semana. Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe.